Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz de Cristo. Estamos começando mais uma aula pela TV FATEC. Eu sou o professor João, professor de vocês na disciplina de homilética. Nesta noite nós falaremos sobre os problemas da homilética. Será que quando você fala do amor de Deus a todas as pessoas, será que existem problemas? Será que a mensagem é defeituosa? Ou será que o problema está em quem transmite a mensagem? Bom, nós iremos estudar sobre isso essa noite. Mas antes de iniciar o nosso estudo, eu queria convidar você que está aí do outro lado, para que junto comigo fizesse uma oração. Curve sua fronte então, vamos orar a Deus. Santo Deus e amado Pai, nós pedimos a Tua direção a essa aula. Que eu possa ser, Senhor, um instrumento Teu e levar esta aula aos alunos com amor, com boa vontade e que eles possam compreender e aprender o assunto que aqui tratarmos. Que o Senhor possa abençoar a todos, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os problemas da homilética. Às vezes, o pregador, a transmitir a mensagem, o professor, o líder de comunidade, quando vai transmitir uma mensagem a alguém, ele pode enfrentar alguns problemas de comunicação. Mas o que eu quero desde já deixar claro a todos vocês é que esses problemas de comunicação não estão na mensagem, e sim na maneira com que a mensagem é transmitida. Vejam, nós temos o melhor material a apresentar às pessoas, que é a verdade, é a palavra de Deus. Quando nós, como pregadores cristãos, como pessoas que levam o amor de Deus a todas as pessoas, estamos transmitindo a mensagem, nós estamos levando o que há de melhor. Bom, se levamos o que há de melhor, pode então ter problema? Sim. E essa noite é o que eu quero falar com vocês e identificar junto com vocês onde estão os problemas. E você vai perceber que às vezes, na totalidade das vezes, nós temos o problema na maneira em que nós apresentamos o problema, na hora que nós apresentamos a mensagem de Deus, o problema está então na apresentação. Vamos adiante. Queria apresentar para vocês um texto de Romanos, capítulo 10 e o verso 17. E a palavra de Deus em Romanos 10, 17 nos diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como já mencionei a todos vocês, o que nós apresentamos, pelo menos o que nós devemos apresentar em nossos púlpitos é a palavra de Deus. A mensagem que nós apresentamos nas nossas igrejas deve ser a mensagem vinda de Cristo, aquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Agora, como uma mensagem tão boa, ou seja, uma mensagem da verdade, pode chegar então de maneira defeituosa às pessoas que a ouvem? Como então essa mensagem pode ser ouvida de maneira distorcida ou de maneira que não atinja as pessoas que estão ouvindo? É isso então que nós vamos identificar a partir de agora. Vamos adiante. Como é possível então que surjam dificuldades quando a palavra é proclamada? Veja, quero pedir que um pouquinho vá adiante, mais um pouquinho. Queria ler com vocês esse texto de Hebreus capítulo 4 e o verso 12. E nós vamos perceber que o problema então não está na palavra. Veja o que diz o texto de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, junta as medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando você lê um texto como esse, o texto de Hebreus, o que você percebe, o que você entende que é a palavra de Deus? Como você entende o Deus que se revela através da sua palavra? Será que Deus mente? Será que Deus tem uma mensagem distorcida para o seu povo? Será que Deus quer que você não entenda a sua mensagem? Veja bem, o que Deus quer, o que Deus espera é que você entenda, que você aceite o seu amor e viva em conformidade com o seu amor. Então a mensagem de Deus é algo que penetra no nosso coração, algo vivo, algo eficaz, que pode transformar na minha e na sua vida uma transformação. O problema às vezes, queridos, é que quem transmite a mensagem está mal preparado. Quem transmite a mensagem não teve aquele preparo, aquele estudo da palavra de Deus,
ou não tomou alguns cuidados antes de transmitir a palavra de Deus. Então vejam, o problema está na proclamação da mensagem, quando os pregadores não admitem as suas deficiências homiléticas. Quer dizer então que nós podemos ter deficiências homiléticas? Sim. Nós podemos às vezes estar falhando em alguma coisa e nem percebemos ou não queremos admitir quando estamos falhando. O pregador, por ser um humano, ele pode sim falhar e pode às vezes não estar preparado ou não estar tomando alguns cuidados que deveria estar tomando. Vamos adiante, que é esse aí, continue aí. Vejam só, dificuldades mais comuns então que o pregador pode enfrentar, nós vamos comentar algumas delas. Primeira dificuldade, falta de preparo adequado do pregador. O que você está fazendo nesse curso que você está fazendo agora, curso de teologia, você está se preparando para ser um líder espiritual, para ser um pastor, para ser um grande pregador da mensagem de Deus. Você não está gastando o seu tempo, esses 4, 5 anos de estudo que você vai tomar, não é tempo perdido, é tempo de preparo. E quero dizer a você ainda que o seu preparo não termina quando a faculdade acabar. Você tem que estar sempre se preparando, sempre estudando, aprendendo e aprendendo mais. Uma pergunta bem simples para você. Você tem estudado a palavra de Deus todos os dias? Você tem um plano de estudo da palavra de Deus diário na sua vida? Ou seja, você faz um ano bíblico? Você tem conhecimento da palavra de Deus em profundidade? Ou você simplesmente deixa acontecer? Como eu já disse na aula passada, eu sou da opinião que o pregador ele tem que estar bem preparado. Ele não pode simplesmente colocar a Bíblia debaixo do braço, ir na igreja e esperar que Deus revele a mensagem no momento que ele vai pregar. Eu já disse que Deus, ele faz a parte dele, o Espírito Santo é quem conduz a mensagem, o Espírito Santo é quem dirige a mensagem. Mas o que Deus espera de você é que você esteja preparado. Lembra da história de Lázaro que eu comentei na aula passada? Deus ressuscitou Lázaro, mas ele pediu para que aquelas pessoas que estavam ali perto dele tirassem a pedra. Ou seja, aquilo que o ser humano podia fazer, Deus deixou que o ser humano fizesse. Você não é um robô nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Então você deve estar sim preparado, ter um estudo da palavra, conhecer sobre o assunto. Se eu te pedisse agora para pregar, por exemplo, sobre as profecias de Daniel, sobre as profecias de Apocalipse, sobre as cartas de Paulo, ou seja, pedisse um sermão específico para você, você está preparado sobre o assunto? Um sermão sobre o Antigo Testamento, você está preparado sobre o assunto? Às vezes verificamos que pregadores ficam muito e às vezes passam a maior parte do seu tempo pregando os mesmos sermões. Se detêm apenas textos do Novo Testamento e esquecem que a Bíblia deve ser lida no seu todo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E às vezes nós ficamos sempre com aquele mesmo sermão, Certa vez, uma esposa, quando voltou ao culto, mencionou com seu marido que não tinha ido na igreja quem havia pregado. E aquele marido que não tinha ido na igreja falou, ele pregou sobre determinado assunto. E a esposa falou, puxa, mas como você sabe? Você não foi na igreja? É que ele sempre prega o mesmo assunto. Ou seja, fazia 20 anos que aquele pastor não tinha outro sermão. Era sempre a mesma mensagem. Queridos, a Bíblia é rica de informações. A Bíblia é rica de ensinamentos e ensinos que você pode aplicar à sua igreja e colocar na vida das suas ovelhas, das pessoas que você conduz. Então esteja preparado. Cada vez que você for subir ao púlpito para pregar, cada vez que você for levar a mensagem de Deus, Deus espera que você tenha um preparo, que você tenha um estudo feito antecipadamente. Tem pessoas que têm a facilidade no preparo, conseguem preparar um sermão com poucas horas. Existem pessoas que precisam passar dias meditando no sermão. Mas o preparo tem que ser sempre constante. Se você permanece estudando a Bíblia, se diariamente você lê um pouquinho da palavra de Deus, quando você vai preparar a mensagem, você vai estar melhor preparado, você vai ter uma mensagem de maior qualidade, a sua eloquência ao falar vai ser melhor, você vai falar com um argumento e você vai transmitir a verdade que está escrita na palavra de Deus e não vai ficar inventando história na hora. Então, primeira dica para você, esteja preparado.
É inadmissível um pregador que sobe ao púlpito e não tem o preparo, ou seja, não sabe o que vai pregar, não sabe o que vai falar. Muito bem, nós vamos continuar ainda um pouco aqui nessa página. Falta de unidade corporal na prédica, ou seja, um sermão sem estrutura. Não adianta também você abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em vários textos isolados e não ter uma ligação entre esses textos. O teu sermão tem que ter começo, meio e fim. Você tem que saber, como eu disse, aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai pregar. Não adianta você ler textos de maneira isolada, todos fora de um contexto que você queria transmitir a sua mensagem. Então veja, tenha unidade corporal na sua mensagem. A sua mensagem tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. E se possível, ter um apelo que leve a pessoa aos pés de Cristo. Sabe, não adianta simplesmente ler a palavra de Deus sem entendimento, sem saber nem mesmo o que está lendo. Às vezes lemos vários textos da Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não fazemos a ligação ou nem mesmo explicamos os textos que estamos lendo. Nem mesmo mostramos às nossas ovelhas o que nós estamos querendo dizer com aquele texto e o que Deus diz através da sua palavra para os seus membros. E às vezes lemos textos isolados e não chegamos a lugar nenhum. Então tenha unidade corporal. Saiba verdadeiramente o que você quer dizer, aonde você quer chegar. Por exemplo, você vai fazer um sermão sobre a volta de Cristo. Use textos que falam sobre a volta de Cristo, mas faça uma ligação sobre o seu sermão. Introduza o seu sermão, discuta sobre o assunto e conclua sobre o assunto que você está pregando, no caso, a volta de Cristo. Bom, vejam só, falta de vivência real do pregador na fé cristã. Queridos, não adianta você pregar uma coisa e viver outra coisa. Não adianta você ser alguém na igreja e outra pessoa diferente na sua casa, no seu trabalho. A sua mensagem fica fraca, a sua mensagem fica vazia. A sua mensagem, queridos, não vai passar do púlpito, não vai atingir as pessoas. Porque quando o seu ouvinte estiver ouvindo e conhecer um pouco da sua vida e saber na verdade quem você é, aquilo que você está falando não é aquilo que você vive. Então você tem que viver, querido, aquilo que você prega. Se você quer ser um pregador, se você quer ser a pessoa que leva a palavra de Deus a todas as pessoas, ou seja, um pastor verdadeiro, um pastor de Cristo, você deve pregar e viver aquilo que você prega. Não adianta nada você pregar uma coisa e na sua casa você ser outra. Por exemplo, quando você está na igreja, você trata todo mundo bem, cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, é um amor de pessoa. Mas quando você fecha a porta da sua casa e olha para sua esposa, é somente gritos, é somente xingamentos, é somente falta de educação. Em casa você nem pega a Bíblia para estudar. Então alguma coisa está errada. Então esse desvio de caráter tem que ser melhorado. Então antes de você levar a palavra de Deus a alguém, antes de você ser um pregador da palavra de Deus, viva aquilo que você está pregando. Não adianta pregar e não viver. Nós temos que viver aquilo que falamos. Queria ler para vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, diz Paulo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja que Paulo se preocupava com a sua conduta. Você tem se preocupado com a sua conduta? A sua conduta é uma conduta cristã? Os seus gestos, o seu falar, as suas ações, é a conduta de um verdadeiro cristão? Enquanto você está dentro da igreja, tudo bem, mas é só sair no pátio da igreja que você começa a falar mal da vida dos outros, contar piadinhas. Como tem sido a sua conduta? No seu trabalho, você se diz cristão ou você se esconde? Não, no meu trabalho eu não conto para ninguém que eu sou cristão, não conto para ninguém que eu sou pastor. No meu trabalho não tem nada a ver com a igreja. Não, queridos, tem muito a ver com a igreja, sim. Tem muito a ver com a vida de um cristão. E se você é um verdadeiro cristão, você tem que viver aquilo que você é. Veja, Paulo se preocupava muito com quem ele era, porque ele achava também inadmissível
ser uma coisa e pregar outra coisa. E ele chega a dizer que ele esmurrava o seu próprio corpo, quando então achava algum defeito, algum desvio, algo que estava indo contra aquilo que ele pregava, ele mesmo então se condenava, para que ele tivesse então uma mudança, chegasse mais perto de Cristo e então melhorasse no processo de santificação. Busque, meu querido, todos os dias a santificação. Seja você um instrumento de Deus, mas viva aquilo que você está pregando, tá bem? Outra coisa, quando o pregador emprega uma linguagem muito formal, muito teórica, usando termos técnicos gregos, hebraicos, latinos, é difícil de entendimento para as pessoas. Nós tivemos um período na Idade Média, onde as igrejas, principalmente a Igreja Católica, ela pregava, fazia suas missas, o seu sermão, a celebração da sua missa era feita em latim. E as pessoas que não entendiam latim, não conseguiam compreender aquilo que era dito na celebração da missa. Imagine então se eu aqui fosse falar para vocês, e eu fosse um advogado, e começasse a usar com vocês o juridiquês, usasse com vocês a linguagem que um advogado usa. Talvez você que não conhece a linguagem formal de um advogado, daquele que é bacharel em direito, talvez você pouco entenderia a minha linguagem. E às vezes, por estudar bastante, você é uma pessoa culta, uma pessoa que conhece muitos termos. E quando você vai transmitir os seus termos técnicos, quando você vai transmitir uma linguagem que não é comum ao povo, você corre o risco de que as pessoas que estão te ouvindo não entendam. Então veja, se você for usar uma linguagem diferente, que haja interpretação, que haja entendimento. Lembra na semana passada quando eu falei para vocês algumas palavras que talvez não são comuns ao vocabulário de todos? Por exemplo, eu falei sobre exegese, eu falei sobre hermenêutica, eu falei sobre retórica. São palavras que às vezes não são comuns ao nosso vocabulário. Mas quando eu falei essas palavras, eu expliquei o significado de cada uma delas. Quando você falar, seja claro, leve uma mensagem a pessoas de maneira que elas entendam aquilo que você fala. Normalmente nas igrejas nós contamos com boa parte da igreja formada por pessoas humildes, que talvez não tenha o mesmo nível cultural que você tenha. Então seja claro ao falar, transmita uma mensagem fácil, com que as pessoas tenham condições de entender aquilo que você está falando. Jesus, quando falava às pessoas, ele falava por meio de parábolas. Por que ele usava parábolas? Porque as parábolas eram uma maneira fácil das pessoas entenderem a mensagem que ele queria transmitir. Seja você também criativo ao falar, e seja simples também ao falar. Transmita uma mensagem onde as pessoas entendam aquilo que você está falando. Tudo bem? Às vezes nós complicamos demais o que é fácil, queridos. Às vezes temos uma mensagem linda, temos a palavra de Deus de maneira clara para apresentar às pessoas. E às vezes nós começamos a inventar muita moda, começamos a colocar muitos termos complicados, colocamos a exegese da hermenêutica, tudo misturado, e fazemos uma complicação total do texto e não conseguimos atingir o coração de ninguém. E o que é importante? O importante é levar as pessoas ao pé de Cristo, aos pés de Cristo. E você tem atingido esse objetivo? Ou você tem feito com que as pessoas que te ouçam, talvez olhem para você e falem, puxa, como ele é culto, como ele sabe, como ele tem um vocabulário diferente. Mas infelizmente, eu não entendo nada que ele está falando. Então, seja sábio ao falar e transmita uma linguagem que a sua igreja entenda. É lógico que se você tiver um grupo de pessoas com mais qualidade cultural, com maior conhecimento, você pode também usar uma linguagem melhor. Você também não pode ser tão simplista quando vai falar com pessoas que têm um nível cultural maior. Mas, como Paulo mesmo disse, fiz-me fraco para com os fracos. Você, quando estiver falando com pessoas que têm menos cultura, que têm um vocabulário mais simples, seja também simples ao falar. Tudo bem? Deu para entender isso? Outra coisa que eu queria falar com vocês, falta de aplicação prática às necessidades existentes da igreja. O teu sermão tem que ser prático, tem que ser algo que a pessoa viva, tem que ser um alimento em que a pessoa tenha condições de colocar em prática.
Às vezes tornamos o nosso sermão um sermão até bonito, estruturado, mas não é algo prático na vida da pessoa. Jesus sempre teve o cuidado de atender necessidades práticas das pessoas, necessidades que a pessoa tinha. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma visita para uma pessoa que está doente. A pessoa está com uma enfermidade e a pessoa, estando com a enfermidade, ela também passa por algumas necessidades, por não poder trabalhar e está faltando comida na casa dela. Aí você decide, você liga para o irmão e fala assim, olha, vou fazer uma visita na sua casa. E você chega na casa desse irmão e começa a fazer um sermão profético para esse irmão. Começa a falar para ele sobre termos proféticos. Você parou para pensar que você poderia ter levado para esse irmão, por exemplo, uma cesta básica? Você parou para pensar que você poderia ter levado a esse irmão uma palavra de conforto que ajudaria esse irmão no momento de necessidade, no momento de sofrimento? A pessoa está com câncer e você está falando ali, de repente, sobre profecias de Daniel com a pessoa. Falando ali sobre a história da humanidade, da estátua, que o sonho de Nabucodonosor. Naquele momento, talvez não seja o melhor sermão. Não estou querendo dizer que esse sermão é falho e que nós não devemos pregar essa mensagem. Mas cada mensagem tem um momento certo. Então, você atenda à necessidade da tua igreja. E qual mensagem a sua igreja está precisando hoje? Você tem se preparado para a mensagem que a sua igreja está necessitada? A sua igreja está com deficiência, por exemplo, na fidelidade. Ela não é fiel com relação a dízimos, com relação a ofertas. Você está preparado para pregar um sermão sobre esse assunto? Falar com amor sobre fidelidade para a sua igreja? Então veja, a sua igreja precisa de sermão que tenha uma aplicação prática, que tenha e atenda às necessidades que a sua igreja precisa. E você tem se preparado para isso? Muito bem, vamos adiante. Mais alguns pontos aí que eu queria ressaltar com vocês. Outra coisa importante, falta de equilíbrio na seleção dos textos bíblicos. O sermão, ele tem um tempo também para terminar, viu, queridos irmãos? E às vezes nós achamos que todo o tempo é nosso, e às vezes queremos ler todos os textos da Bíblia num único sermão. Às vezes preparamos muito bem o sermão e colocamos lá 50 textos bíblicos para serem lidos num sermão. Se você tem um sermão, você divida a sua mensagem, faça parte 1, parte 2, parte 3, porque as pessoas também têm um tempo que elas vão estar cansadas, elas não vão mais estar conseguindo captar o seu sermão com qualidade. Existe um tempo que, se você ficar muito tempo sentado, você vai ficar distraído e a mensagem não vai atingir o seu objetivo. Isso não quer dizer que a sua mensagem seja ruim, mas seja equilibrado a preparar a sua mensagem. Você pode fazer ela de maneira equilibrada, colocar sim alguns textos bíblicos, colocar uma ilustração, conduzir a mensagem de maneira equilibrada e eficaz. E se você fizer isso bem feito, se você fizer isso com qualidade, mesmo que talvez você leve aí 1 hora com o seu sermão, a pessoa vai sair da igreja e vai falar assim, nossa, nem vi o tempo passar. Puxa, já acabou? Foi tão rápido. Quando o sermão é bom, a gente às vezes nem vê o texto passar. Mas você não teve equilíbrio, você quis simplesmente colocar todos os textos bíblicos que você conhecia sobre o assunto, e na hora de desenvolver esses textos, por exemplo, você fez uma leitura errada, você fez uma leitura gaguejando, por exemplo, você ficou perdido ao achar os textos, você se perdeu no papel que você preparou, e isso tudo vai contribuindo que a atenção se perca. A pessoa entra num estágio que a gente chama estado alfa, Ela está ali de corpo presente, mas o pensamento está longe. Ela nem está mais sabendo o que você está falando. O que nós podemos então fazer para corrigir isso? Ter equilíbrio. Você não precisa colocar a Bíblia de uma vez só na cabeça da pessoa. Você pode ser moderado e ir por partes, fazendo os estudos bíblicos, fazendo com que o seu sermão seja entendido com qualidade. Já falamos alguma coisa na aula passada sobre o tempo de pregação. Eu entendo que um sermão deve durar aí em torno de 35, 40 minutos, para que ele tenha um bom aproveitamento. Entendo também que tem 2 tipos de sermão, já falei isso com vocês, o sermão bom e o sermão longo. Então, às vezes o seu sermão está demorando um pouquinho mais, mas se for bom, como eu disse, a gente nem vê o tempo passar. Mas para que ele seja bom, tem que ter um preparo.
eu não posso estar sempre repetindo o mesmo sermão, eu não posso colocar em demasiado textos bíblicos para que torne então essa leitura algo cansativo. Nós temos que pensar um pouco que nós estamos lidando com humanos que cansam, que se distraem e que às vezes estão morrendo de fome na igreja, e você está tomando o tempo do almoço, tomando o tempo da janta, e a pessoa não está à vontade. Às vezes o pregador ele fala: olha, vocês estão aqui e vocês têm que me ouvir. Não levantem, eu vou falar aqui 2, 3 horas seguidas. Será que essa é a maneira mais eficaz de você levar a mensagem de Deus? Ou será que você deveria, sinceramente, pensar em ter equilíbrio e apresentar a tua mensagem? É algo de se pensar. Bom, outra coisa, prega-se a verdade, mas não toda a verdade. Queria ler para vocês esse texto aí de Efésios capítulo 3 e verso 8. Veja só: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis, as insondáveis riquezas de Cristo. Como eu já disse para vocês hoje, queridos, nós temos toda a Escritura a ser anunciada. E muitos pregadores se prendem sempre aos mesmos sermões. Vou citar alguns exemplos e talvez você já tenha feito sermões sobre esse assunto. Você já deve ter feito vários sermões sobre Lucas, por exemplo, sobre Atos, sobre João. E às vezes os pregadores ficam somente com esses 3 ou 4 livros da Bíblia. Você já parou para pensar que a Bíblia tem muitos outros livros e existem muitas outras mensagens ricas que você deve apresentar? Como eu já disse, toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura serve para edificação. Então, às vezes estamos deixando de apresentar lindas mensagens porque nos prendemos sempre aos mesmos textos. E sabe por que isso acontece? Acontece por falta de estudo, por falta de preparo. Por exemplo, se você pegar o livro de Judas, ele é composto por um capítulo e 25 versículos. Mas no livro de Judas, se você quiser, e se você estudar, você tem 25 sermões ali só no livro de Judas. E isso pode acontecer também com o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Isso pode acontecer com os Salmos, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Você sabia, por exemplo, que Isaías é como se fosse uma mini Bíblia dentro da Bíblia? Nós temos ali 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. E você poderia até fazer uma subdivisão no livro de Isaías em Antigo Testamento e Novo Testamento. Você já parou para analisar o livro de Isaías? Estude e você vai encontrar revelações maravilhosas. Eu, por exemplo, me encanto com o livro de Isaías quando eu vejo os escritos que falam sobre o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Sabe, eu vejo textos escritos bem antes do tempo da vinda de Jesus e apontando e narrando como seria a vinda do nosso Salvador. Isso me faz crescer e pode fazer a sua igreja crescer também. Agora, ficar sempre nos mesmos textos, ficar sempre com o mesmo sermão, será que não vale a pena se preparar um pouquinho mais? Será que não vale a pena estudar um pouco mais a palavra de Deus e enriquecer, alimentar melhor os membros da sua igreja? Pense nisso. Queria ainda ler para vocês, veja, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, acabei de dizer para vocês, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Passamos anos pregando a mesma mensagem, quando poderíamos ter novas mensagens a pregar a cada sermão. Ah, puxa, mas vai dar trabalho, eu vou ter que estudar mais. Essa é a sua profissão. Esse é o caminho que você escolheu. Você escolheu ser um instrumento de Deus? Esteja preparado, porque isso é o que Deus espera de você, que você esteja preparado. Veja outro ponto que eu queria ressaltar com vocês: falta de prioridade da mensagem na liturgia. A igreja é algo dinâmico. A igreja às vezes é preenchida com várias coisas. Por exemplo, na igreja que frequento, nós temos ali o cantinho da criança, nós temos ali o espaço para as famílias, nós temos ali momentos de anúncio, nós temos, no caso, a lição da escola sabatina, que nós estudamos todos os sábados pela manhã, e as coisas vão preenchendo, né? E aí quando chega a hora de você transmitir a mensagem, você olha no relógio,
e o sermão que deveria terminar às 11h30, já são 11h20 e você não começou a pregar, você não começou a levar a mensagem. Queridos, você é o líder espiritual da sua igreja e você tem que saber e tem que dar prioridade à mensagem que vai ser dita, que vai ser falada. Todas as partes têm a sua importância e são importantes. Agora, a mensagem de Deus, o sermão que você tem para a sua igreja é algo de extrema importância. Não pode ser sintetizado, não pode ser resumido a míseros minutos que restam de tudo aquilo que aconteceu na liturgia do culto. Organize a sua igreja para que o espaço do sermão seja bem feito e você tenha condições de apresentar o sermão da maneira que ele tem que ser apresentado. Se o sermão é para durar 35 minutos, que você tenha esse tempo para que ele seja apresentado. Não reduza a mensagem, não encurte, não simplifique, ou melhor, não torça para que aconteça um monte de coisa para que você pregue simplesmente 2 minutos. Leve com bastante carinho e com bastante amor aquilo que tem que ser dito na palavra de Deus. O sermão tem que ser pregado, a mensagem tem que ser dita à igreja. Você tem que alimentar o seu povo. Agora, se você não tem equilíbrio, se você faz isso sem prioridade, você não prioriza a mensagem que você vai levar à sua igreja e prioriza tantas outras coisas. Outro dia, por exemplo, eu vi uma situação em que o tempo de anúncio durou quase meia hora e o sermão durou menos que o tempo de anúncio. Será que isso está certo? Será que as informações são mais importantes que o alimento espiritual? Então devemos ter equilíbrio e a palavra de Deus tem que ser prioridade naquilo que você prega. O sermão tem que ser bem feito, a mensagem tem que ser bem pregada. Deu para entender? Não reduza, não encurte, priorize. Se você vê que algumas coisas estão prejudicando a mensagem, reveja. Fale, olha, estamos gastando 10 minutos com o momento das crianças. É muito importante o culto com as crianças. Mas será que não dá para ser feito em 6 minutos? Estamos gastando algum tempo com os anúncios, 20 minutos talvez. Será que nós não poderíamos sintetizar os anúncios, fazer um folheto talvez, ou colocar em um PowerPoint para que andasse mais rápido, e em vez de 20 gastássemos 10 minutos? Porque vai chegar o momento de você pregar. E se for de manhã, por exemplo, passou a manhã toda na igreja, e a pessoa já ouviu tantas coisas que ela não vai estar mais motivada, nem animada para escutar a mensagem. Por isso você deve priorizar a mensagem que você apresenta. Bom, falta de um bom planejamento ministerial. Você tem que ter planejamento ao falar. E quando vai falar, como vai falar, deve estar pré-estabelecido. Eu não trouxe aqui, mas eu poderia mostrar para vocês, por exemplo, a minha escala de pregação. Eu já sei quando e como vou pregar e em que igreja vou pregar até agosto. Nós fazemos uma escala que ela é às vezes trimestral. No caso, a última que nós fizemos quadrimestral. Então, por exemplo, eu já sei qual igreja que eu vou estar até o mês de agosto. Quando chegar em agosto, eu já vou ter outra escala que vai até o final do ano. Isso é planejamento. Você, quando começa um ano, você deve planejar com a sua igreja diversas coisas. Por exemplo, o orçamento da igreja deve ser planejado. O alvo de batismo deve ser planejado. O que vai ser pregado, o que vai ser transmitido na sua igreja deve ser planejado. O que você vai pregar, o tipo de sermão, qual lugar que você vai. Imagina só, por exemplo, aqui eu moro na cidade de Votuporanga. E o distrito da igreja que eu pertenço atende outras cidades aqui próximas. Existem cidades, por exemplo, Riolândia está a 80 quilômetros daqui de Votuporanga. Agora pensa só, eu não me planejo, eu nem sei que eu vou pregar e de repente o pastor da igreja me liga, ou o líder lá da cidade e fala, olha, amanhã você vai pregar na minha igreja. E aí eu não coloquei combustível no meu carro, eu não preparei o sermão, eu fiz outros compromissos com a igreja local que eu frequento, ou seja, não fiz preparo nenhum, não fiz um planejamento. Isso vai me trazer problemas. Agora, quando eu antecipadamente, eu estou planejado, eu já sei o que eu vou fazer, eu evito um monte de problemas e conduzo melhor o meu ministério. Então você que é um ministro da palavra de Deus, você que é um instrumento de Deus, você deve fazer planejamento.
Eu não sei como é a organização da sua igreja, se você, mas reúna a liderança da sua igreja e faça um planejamento anual. Vou dizer como funciona na minha e você analisa e veja como dá para encaixar na sua. Na minha igreja, eu não sou pastor, eu sou ancião da igreja. O pastor é alguém que vive 24 horas por dia dedicado à igreja na minha igreja. Eu sou professor e sou ancião da igreja. O meu trabalho é ministrar aulas. Então eu não sou pastor, sou ancião de igreja. O que seria isso para você que não sabe que é um ancião? Faz a mesma coisa que o pastor faz, eu sou um subpastor. Só que eu não sou remunerado pela igreja por fazer isso. O pastor, como ele vive 24 horas dedicado à igreja, ele é remunerado. Isso é a situação, a realidade da minha igreja. Mas todo começo de ano, nós nos reunimos, o pastor e os anciãos da igreja, e nós fazemos um conselho distrital. Nós fazemos uma reunião de planejamento da igreja, uma pré-reunião. Depois nós fazemos uma outra reunião com a comissão da igreja. Então veja, pastor e anciãos, pastor, ancião e comissão, e apresentamos esse planejamento para a igreja. Por exemplo, nós temos lá na igreja já datas para encontro de casais, datas para jantar dos namorados, datas para acampamento de verão, todas datas planejadas, datas pré-estabelecidas. Como você tem dirigido a sua igreja? Você sabe, por exemplo, o que vai acontecer no mês que vem na sua igreja? Você sabe o que vai acontecer em dezembro na sua igreja? Então, se não sabe, é porque está acontecendo uma falta de planejamento. E é algo que você deve dar importância, é algo que você deve ressaltar. Planeje, desde o começo do ano, planeje o ano todo. Na escola que trabalho, além de teologia que eu dou aula para vocês, eu também sou professor de matemática. E nós fazemos o planejamento anual da disciplina que eu trabalho. No caso, matemática, pelas manhãs, eu já sei, por exemplo, o que eu tenho que dar de aula o ano todo. E eu tenho 200 aulas por ano em cada série que eu vou, queridos. Eu dou aula do 6º ano até o 3º ano do ensino médio na disciplina matemática. E nessas 200 aulas que eu tenho por ano, eu já sei o que eu vou dar até o final do ano. Sabe o que é isso? Planejamento. Eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Então, planejar faz parte do seu ministério. Seja alguém que planeja o seu trabalho. Vamos adiante? Eu acho que é essa tela preta mesmo. Então, vamos lá. Veja só, queria ler isso aqui para vocês. A pregação sem um plano de longo alcance produz diversos resultados negativos. Por isso que devemos planejar. Veja só quais seriam os resultados negativos se você não faz um bom planejamento. Olha só, o pregador é colocado sob tensão e ansiedade desnecessária. É aquilo que eu te falei. De última hora te avisam que você vai pregar. De última hora te avisam que você vai fazer, por exemplo, um programa para casais. E aí você lembra, nossa, se tivessem me avisado, eu teria trazido essa mensagem, eu teria preparado isso, eu teria trazido até um bombonzinho para os casais. Mas ninguém me avisou nada, então você fica estressado, ansioso, tenso sobre a situação. Muitos pastores pregam sempre os mesmos sermões. Por quê? Porque não se planejam. Então ele tem aquele sermãozinho na Bíblia já guardadinho, né? Ele dobra aquele sermão, coloca no meio da Bíblia e ele ali está. E aí ele é convidado a pregar. E aí vai pregar aquele mesmo sermão. Passa uma semana, 2 semanas e ele é convidado a pregar de novo. E aí ele tira aquele mesmo sermãozinho e prega a mesma coisa. Não seja esse tipo de pastor. Prepare vários sermões. Prepare muito, tá? E seja alguém que estude e conheça a palavra de Deus. Outro problema. Quando o pregador não tem planejamento, né? Quando o pregador tem uma boa ideia para um sermão, ele não tem tempo para que aquela ideia seja desenvolvida. Como eu falei para vocês, mês que vem nós vamos fazer lá com os irmãos da igreja um jantar dos namorados. Para casais casados e também para casais solteiros que estão pensando em casar. Nós já estamos pensando nisso, queridos, desde o mês passado. Onde vai ser o lugar do jantar? Como vai ser a lembrancinha, que música vai ser tocado, o que vai ser servido de comida, que momento a gente começa, que mensagem nós vamos dar às pessoas, se vamos tirar foto, se não vamos tirar foto. Agora veja, essas ideias tiveram tempo de ser desenvolvidas. Agora você chega na véspera do jantar, eu falo, puxa, a gente podia ter feito isso, puxa, a gente poderia ter feito aquilo.
não vai mais dar tempo. Não vai ter mais condições de executar aquela boa ideia que você teve. A ideia é até boa, mas nós não temos mais tempo hábil de desenvolver a ideia. Então faça com antecedência, planeje aquilo que você vai fazer e as suas ideias vão ter condições de ser colocadas em prática. Outra coisa, aqueles que não planejam a sua pregação geralmente cedem à tentação do plágio. O que acontece? Você escuta lá alguém na televisão, né, um pastor falando da televisão, você escuta alguém no rádio, você escuta um outro pregador que pregou semana passada, e você acaba repetindo o mesmo sermão que ele disse com as mesmas palavras. Eu não estou querendo dizer que você não pode pregar algo que alguém já pregou. Você pode. Mas o sermão tem que ter a tua característica, tem que ter o teu jeito. E vai ter o teu jeito se você planejar. Se você olhar os 4 evangelhos falam da mesma coisa. Só que cada evangelho tem a característica de cada autor. Quem inspirou foi o mesmo Deus que inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas cada um escreveu com o seu modo de escrever. A mensagem que nós temos que pregar é a mesma há séculos, que é a mensagem vinda da palavra de Deus. Mas ela tem que ter a sua característica, o seu jeito de pregar. Você poderia, se estivesse de maneira mal preparada, usar jargões, usar a maneira eloquente de outro pregador. Às vezes eu ligo, só por curiosidade, às vezes eu ligo o rádio do carro em algumas rádios evangélicas. E eu já sei qual igreja que é, só pelo falar de quem está pregando, de quem está falando. Por quê? Porque ali você vê muitos imitadores do seu líder. Você liga em determinada rádio e fala, essa aqui é de determinada igreja. Você liga em outro rádio, essa é de determinada igreja. Será que você não poderia ter a sua característica ao pregar? Será que você não poderia estar preparado o suficiente para levar a palavra de Deus da sua maneira? E entenda, Deus te escolheu para ser um instrumento dele. E a sua maneira, talvez por mais simples que você acha que seja, se for usada por Deus e se você se deixar usar por Deus, vai ser a melhor maneira de atingir as pessoas. Às vezes você pode pensar, puxa, mas se eu falasse igual determinado pregador, né? Se eu fosse aí um Spurgeon, se eu fosse um Moody, né? Aí sim eu falaria bem. Queridos, Deus quer usar você. Deus quer usar a sua maneira de falar. Só que se deixe inspirar pelo Espírito Santo, esteja preparado através da revelação de Deus, que é a sua palavra, e transmita às pessoas o sermão da melhor maneira que você conseguir fazer. Dê o seu melhor. Tá bem? Quem disse essas palavras sobre as dificuldades, né, os resultados negativos, foi P.H. Keeley, Mensagem do Antigo Testamento para os Nossos Dias. Tá? Isso não é meu, quem escreveu foi P.H. Keeley. Vamos adiante? O bom pregador deve fazer um planejamento anual, incluindo mensagens para os dias especiais, como eu já falei isso para vocês. Mensagem já para o Natal, mensagem de Páscoa, aniversário da igreja. Dessa forma, ele alimentará o seu rebanho com alimento de qualidade. É um sermão de Natal, e você não tem nenhuma mensagem relacionada a Natal. É um sermão de Páscoa, e você não tem nenhuma mensagem relacionada a isso. É um sermão do aniversário da igreja e você não tece nenhum comentário sobre isso. Isso demonstra falta de preparo. Você deve estar preparado para toda e qualquer situação. Vamos adiante? Muitas famílias desvalorizam uma boa mensagem, trocando a bênção de ir à igreja por ficar em casa assistindo programas de televisão, justificando serem mais empolgantes que os cultos. Se eu fosse falar sobre esse assunto com vocês, eu ia dizer para vocês que é até uma guerra desleal o que a mídia faz com você na igreja. Porque eles têm muito mais recurso, muito mais estudo sobre o assunto, às vezes, do que você na igreja. Pega, por exemplo, um canal de televisão, todo o dinheiro gasto para que transmita a imagem, transmita as matérias para você. Agora, se o seu sermão não tem qualidade, se a sua mensagem não for bem preparada, como é que você vai competir com isso? Como é que você vai competir com o Fantástico, com o Ratinho, ou com qualquer outro programa de televisão? Uma novela, por exemplo. Sabe, queridos, todo esse material, e poderia até dizer muito lixo que a televisão apresenta, tem um preparo, tem um ensaio, tem dias de preparação e de planejamento para que seja executado. Quando um programa de televisão vai ao ar, é feito antecipadamente um programa piloto,
onde as pessoas fazem um teste para ver se aquele programa vai ter resultado. Agora, você tem preparado com qualidade a sua mensagem? Como você vai empolgar, como você vai fazer com que as pessoas deixem a novela para estar na igreja assistindo aos cultos? Que na igreja nós temos certeza que é o lugar onde as pessoas deveriam estar, é o melhor lugar onde elas poderiam estar. Mas se ela vai na igreja e não encontra um alimento de qualidade, meus queridos, ela não vai se sentir motivada. E lembre-se, nós estamos lidando com seres humanos, com pecadores, que são falhos, que são fáceis de serem tentados a trocar um belo sermão por um programa de televisão, talvez uma novela, por um jogo de futebol. Estamos chegando perto da Copa, e às vezes é uma concorrência desleal. Às vezes o Neymar vai atrair muito mais pessoas que você com o seu sermão. Agora, como modificar isso? Preparando uma boa mensagem, antecipadamente, comunicando à igreja sobre aquilo que você vai pegar. Por exemplo, no dia do Jogo do Brasil e é dia de culto, no mesmo horário. Você vai dispensar a igreja para assistir o Jogo do Brasil? Ou você vai anunciar antecipadamente, olha, nesta noite nós falaremos sobre famílias. Nessa noite nós vamos ouvir o que a palavra de Deus apresenta sobre as famílias, como ter um lar feliz. Eu acredito que aqueles que forem cristãos sinceros vão deixar o jogo de lado e vão vir para a igreja para assistir o sermão. Agora, seria muito indelicado, principalmente indelicado com Deus, você dispensar a mensagem de Deus e trocar essa mensagem por um jogo de futebol. Estou colocando aqui uma opinião pessoal, mas eu queria que você pensasse, queria que você medisse se o teu sermão ele está atingindo as pessoas com qualidade, ao ponto de fazer com que as pessoas desejem estar te ouvindo, ou estão, pelo contrário, correndo de você e preferindo ficar em casa, às vezes assistindo um pregador pela televisão, ou assistindo coisas seculares, ou assistindo coisas que nada edificam. Tenha uma mensagem de qualidade todo o sermão. Conheço um pastor que ele dizia o seguinte: toda vez que eu vou pregar, eu prego como se fosse o último sermão da minha vida. Então eu prego da melhor maneira possível, porque eu entendo que a mensagem sempre deve ser apresentada da melhor maneira possível. Mais um motivo então para estarmos preparados, queridos, para apresentar sempre de maneira vivificante e empolgante a palavra de Deus. Se você não se prepara, você vai ser facilmente trocado por outras coisas. Vamos adiante? Queria falar um pouquinho agora com vocês, bem rapidamente, sobre as características da homilética. De que maneira, então, deve ser a nossa mensagem? Será que a mensagem deve vir de você? Será que a mensagem deve partir das tuas ideias? Ou será que a mensagem deve vir diretamente de Deus? De onde vem a mensagem? Qual é a tua parte ao apresentar a mensagem? E a parte de quem ouve? Qual seria? Vamos adiante, então nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito bíblico de pregação. C.W. Keeler diz sobre o conceito de pregação: processo único pelo qual Deus, mediante o seu mensageiro escolhido, que pode ser eu, pode ser você, pode ser o pastor que está pregando no dia, e deve ser o pastor, se introduz na família humana e coloca pessoas perante si, ou seja, perante a ele mesmo, perante a Deus, face a face. Então veja, o que é um sermão? É um processo onde você, como interlocutor, como instrumento de Deus, você coloca Deus face a face com as pessoas. Você apresenta Deus às pessoas que te ouvem. Você apresenta a vontade de Deus para todas as pessoas. Então veja, dá para a gente identificar uma coisa: a mensagem não deve vir de você, a mensagem vem de Deus. E onde nós encontramos a mensagem de Deus, queridos? Toda a revelação está aqui, na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que se preparar, por isso que a gente tem que estudar. A mensagem de Deus está nas suas mãos, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Quem é você? Você é aquele que apresenta, você é o comunicador da mensagem. E a sua igreja? A sua igreja, então, são os ouvintes da mensagem. Vamos adiante. Então funciona dessa seguinte maneira, observe a ilustração. Deus é o autor da mensagem, tá? Deus, então, o autor da mensagem. Vai dando uns cliquezinhos, vai focar em Deus aí um pouquinho maior. Pode ir adiante.
Deus então seria o autor da mensagem. A sua parte, dá mais um clique, vamos adiante. Você é o pregador, então qual é a tua parte? Você é um comunicador. Agora pensa só, vamos focar um pouquinho na sua parte. Se você é um comunicador e a sua comunicação está distorcida, está sendo feita de maneira não eficaz, ou seja, ineficaz, você não está conseguindo se expressar de maneira correta, como está sendo a sua comunicação? Se você não estiver preparado para se comunicar, como está sendo a sua comunicação? Você deve conhecer grandes comunicadores aí. Vou dar um exemplo de um bem popular, por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele faz o mesmo tipo de programa há muitos anos. O Silvio Santos, com relação à mídia, ele é um comunicador. Mas ele se prepara, ele sabe, ele tem uma equipe que ajuda ele no preparo daquilo que ele vai transmitir. A parte dele é transmitir a mensagem. Muitas vezes ele até pode participar daquilo que ele apresenta, da elaboração. No caso ali, como é um canal de televisão, ele participa talvez ali da criação daquilo que ele vai apresentar. Mas veja, o foco principal do Silvio Santos é como comunicar. Então quando você escuta o Silvio Santos falar, você vê que ele tem uma voz bem colocada, ele sabe daquilo que ele está falando, ele não tem erros de português, ele tem momentos que sabe então lidar com as emoções, momento que ele fala com mais seriedade, momento que ele fala com mais alegria, momento que ele fala talvez ali com pesar na sua voz. Tem que saber então levar a boa comunicação. Agora deixa o Silvio Santos de lado e volta um pouquinho para você. A mensagem está pronta, a mensagem que você tem que apresentar é a mensagem de Deus. E como está então o seu preparo para que você seja um bom comunicador? Você tem se preocupado então com a sua voz? Mas eu não sei falar direito, eu falo tudo enrolado. Eu falei isso na outra aula, vou falar de novo. Você tem procurado um fonoaudiólogo para melhorar a tua maneira de falar? Se não, deveria. Sabe, não é vergonha nenhuma fazer isso, isso não é problema nenhum. O importante é que você fale bem. Se você é um pregador, o mínimo que se espera de um bom pregador é que fale bem e que saiba se comunicar. E se você não se comunica bem, como é que a sua mensagem vai chegar de maneira com qualidade às pessoas que estão te ouvindo? Tem que ter qualidade ao falar, tem que ter preparo ao falar. Bom, vamos adiante aqui, então nós vamos ver aqui o ouvinte, né? Que seria a comunidade. Ele é o receptor da mensagem. Você tem que pregar de tal maneira com que a mensagem de Deus chegue até as pessoas que estão ouvindo. É muito ruim, por exemplo, quando a pessoa acaba de sair da igreja e nem lembra da mensagem que ouviu. Você pergunta para ela, o que foi pregado hoje mesmo? Qual foi o tema do sermão dessa noite? Ou desta manhã? Olha, não me lembro. Estava distraído. Então a sua maneira de se comunicar tem importância. Você tem que fazer a forma da sua pregação, a forma da sua mensagem de tal maneira com que as pessoas que estão te ouvindo entendam a mensagem, recebam a mensagem e mais, vivam aquilo que você anunciou, aquilo que você pregou. 3 pessoas então. Pessoa mais importante, o autor da mensagem, que é Deus. Segunda pessoa, você, que é o comunicador. E terceira pessoa então, o receptor, que é o ouvinte, tá? Seria a comunidade para quem você fala. Vamos adiante? Queria ler para vocês um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. E a palavra de Deus nos diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está querendo dizer para a gente com esse texto, queridos? Que a mensagem que nós devemos pregar nas nossas igrejas é a mensagem vinda de Deus, é a palavra de Deus, e Ele deve ser o autor da mensagem.
O que nós devemos fazer como comunicadores da mensagem é estarmos preparados para transmitir essa mensagem à comunidade que nos ouve. E fazer isso de maneira clara, de maneira eficiente, não distorcendo, não levando mentiras, não pregando coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Eu não poderia, por exemplo, chegar para a minha igreja e falar assim: olha, a Bíblia é muito difícil de ser compreendida, deixe a Bíblia de lado, vamos pegar esse livro aqui, vamos estudar esse livro, porque a mensagem desse livro, ela é melhor compreendida do que a Bíblia. Eu estaria fazendo algo de maneira errada se eu fosse um verdadeiro pregador cristão. O que eu devo fazer então? Colocar a Bíblia como centro da minha pregação, como a verdade que deve ser pregada às pessoas da minha igreja. E levar então essa mensagem às pessoas que me ouvem com qualidade, de maneira eficiente. Tudo bem? Vamos adiante? Qual é o centro da sua mensagem? Qual deve ser o centro da minha mensagem? Cristo. Cristo está presente na Bíblia do princípio ao fim. Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Cristo é Deus também, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Cristo é o centro da mensagem da Bíblia e, consequentemente, da mensagem a ser pregada. Quem é o Salvador? É Cristo. De quem você deve pregar? Você deve pregar sobre Cristo Jesus às pessoas que te ouvem. Infelizmente, existem muitos pastores que exaltam muito mais o eu do que o próprio Cristo. Colocam o eu em situação muito mais elevada, fazendo grandes e operando grandes coisas, mas não se fala nada de Cristo Jesus durante todo o sermão. Às vezes o sermão é voltado para muitas outras coisas, e quem deveria aparecer nunca aparece, que é Cristo Jesus e o seu sacrifício por todos nós. Lembre-se, todas as vezes que você for pregar, o nosso Salvador é Cristo Jesus, e Ele é que deve ser o centro da nossa mensagem. Vamos adiante. Eu queria ler um texto de Martinho Lutero agora para vocês, grande reformador, grande protestante, né? Veja só, a Escritura deve ser entendida a favor de Cristo e não contra Ele. Sim, se não se refere a Ele, não é verdadeira Escritura. Tire-se Cristo da Bíblia e o que mais você vai encontrar nela? Queridos, toda a Escritura você vai encontrar textos falando sobre Cristo Jesus, falando sobre um Salvador. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar argumentos bíblicos sobre Cristo. Você vai encontrar sermões bíblicos que falam sobre Cristo. E essa tem sido a sua mensagem? Cristo é o centro da sua mensagem? Se não é, meu querido irmão, deveria ser. Se não é, meu querido aluno, deveria ser. Vamos adiante? Estamos encerrando a aula. Passou rápido, né? Mas eu quero dizer a você que se você tiver alguma dúvida, se tiver algo que não ficou claro no assunto que nós falamos nessa noite, tá? Das dificuldades e das características da homilética, nós temos aí, está projetado na tela, o nosso e-mail, alunoead@fatec.com.br. Se você então tem alguma dúvida, algo que não ficou claro, algo que você gostaria que eu repetisse, se bem que você tem tudo no vídeo, o vídeo vai estar à disposição, né? No site da FATEC, você clica lá em TV FATEC e esse vídeo vai estar lá na sua disposição. Também você vai encontrar esse vídeo no YouTube. Você também pode, daqui uma semana, no YouTube demora um pouquinho mais para estar postado, mas na TV FATEC, daqui a algumas horas, se você clicar lá, alguns minutos talvez, você já encontra o vídeo e quiser assistir a aula de novo. Se você perdeu o começo da aula, ele está lá para você. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente e a gente na próxima aula terá a maior alegria de responder. Quero que você fique com a paz do Senhor e tenha então uma boa noite. Até segunda-feira que vem para mais uma aula de homilética. Boa noite.